A internet é segura, né? É a pergunta aí que não quer calar, né? Então, um estudo que foi feito lá em 2003 e foi propagado neste livro que eu deixo a referência para você, né? O Sex Offenders and the Internet, né? Foi publicado lá em 2007. Ele traz uma abordagem bastante interessante do ponto de vista investigativo, né, e que a gente pode observar que nos dias de hoje, né, por mais que tenha sido desenvolvido esse estudo lá em 2013 e nós estejamos em 2022, as coisas elas não mudaram tanto assim. Na verdade, o que acabou acontecendo ao longo desse tempo foi que tivemos mais adeptos ao ambiente digital. Então, nem todo mundo que usa a internet o faz de forma inocente, né? Ou nem todo usuário da internet ele vai ser inocente. E é isso que traz já de cara, né, que eu deixei grifado aqui. Nesse experimento, nesse estudo que eles fizeram, né, então eles basicamente fizeram aí diversos hiperlinks, né, e disponibilizaram na rede para monitorar e ver o que as pessoas estavam mais propensas a fazer. Então, eles deixaram links para baixar software freeware, né, legalmente disponíveis, baixar jogos conhecidos, aí como Tomb Raider, né, naquela época fazia mais sentido esse jogo, que são protegidos por direitos autorais, né, são protegidos comercialmente, pornografia do tipo softcore, pornografia do tipo hardcore, né, e obter senhas aí que lhes dariam acesso a sites de pornografia de maneira ilegal, né? E o que eles concluíram basicamente, né, que mesmo quando as pessoas estão envolvidas em uma atividade perfeitamente legal, como pesquisar na internet, né, muitos usuários eles podem ser desviados para atividades ilícitas. Então, aquele meio que eles acabaram sendo inseridos acabou fornecendo, né, esse conteúdo, e a pessoa não conseguiu de fato se controlar e acabou desviando, né, seu comportamento. Na internet, a oportunidade de cometer um crime nunca está a mais de 3 ou 4 cliques de distância. Então, um estudo, novamente, né, 2013 ainda que foi desenvolvido, hoje em dia a gente sabe que é mais ou menos assim que acontece. E qual o conteúdo que costuma ser mais compartilhado na internet e que a gente deve ter um maior cuidado, tanto do ponto de vista de proteção, para que a gente possa auxiliar as pessoas que talvez não tenham uma educação digital tão bem elaborada, mas também do ponto de vista de investigativo, do ponto de vista de buscas, né, por elementos ou por conteúdos que nos favoreçam, né, o nosso trabalho de investigadores. Então, o conteúdo predominante que nós temos hoje são as fotos e vídeos de crianças em redes sociais. E essas fotos e vídeos, elas, por mais que pareçam inofensivas, na maioria dos casos, né, um pai ou uma mãe que publica uma foto do seu filho, da sua filha, em trajes de banho, por exemplo, né, um biquíni, usando um maiô, uma sunga. Quando está na rede, nós não sabemos quem vai estar do outro lado visualizando aquele conteúdo. E na mente de um criminoso que tenha alguma propensão a alguma doença, né, como a pedofilia, por exemplo, isso pode ser um grande problema, né, porque a gente não sabe como que ele vai consumir aquele conteúdo. Então é bastante importante tomar cuidado ao compartilhar, né, e se estiver compartilhado, se você precisar fazer a investigação, você vai ter aí uma gama de locais para procurar. E isso é importante também frisar que não necessariamente todo o conteúdo que você vai trabalhar, né, vai ser de material explícito, né, de um conteúdo explícito. Pode ser que você encontre aí conteúdos que sejam do ponto de vista inofensivos, mas, novamente, né, para quem tem aí a maldade na sua cabeça, isso pode ser um prato cheio. Do ponto de vista
comercial para aquele indivíduo, né, que ele pode também acabar comercializando, aí, vendendo para outras pessoas em redes aí de material sigiloso, de material de pornografia infanto-juvenil. Tá? Conteúdo íntimo de relações para intimidação. Né? Aqui eu até coloquei o que é o famoso revenge porn. Então, pessoas casais que acabam filmando ou fotografando seus atos, né, seus atos sexuais, ou até compartilhando alguma foto mais íntima, né, algum conteúdo aí de nudez com seu cônjuge, em determinado momento, num término de relação, pode ocorrer, muitas vezes, o famoso revenge porn. Ou também, no caso de vazamentos desses vídeos ou imagens, um criminoso pode tentar extorquir a vítima, né, e ameaçar colocar aquela imagem na rede, de forma que a pessoa sinta-se intimidada e faça o que aquele indivíduo está querendo. Conteúdo sexual, né, de locais públicos, como ônibus, né, e metrôs, por exemplo. Aqui até eu pontuei os abusos em ônibus. A gente acaba encontrando muito material, né, nos trabalhos aí investigativos, de pessoas que sofreram algum tipo de abuso, né? A gente fala muito aqui de situações, né, em que as vítimas, que normalmente são mulheres, estão em pé ou dentro de um transporte público, e aí alguém fica, né, se esfregando, né, fica tocando na pessoa, e outra pessoa fica filmando. Ou até mesmo se não, no momento que não, mesmo que não haja um toque, né, pode ser que aquele indivíduo fique filmando as partes íntimas ou filmando por baixo de saias, né, ou mini saias. E o conteúdo infantil, né, pode ser de pais que compartilharam em redes, ainda que sem a intenção, que é aquela situação que eu citei anteriormente, né? Locais como praias, piscinas e outros conteúdos que podem ser de praias naturistas, né, ou locais naturistas aí. Qual o conteúdo que normalmente é compartilhado, né? Então, fotos de crianças em uma praia pública, né, pode ser aí explorado por algum agente malicioso, né, por algum criminoso sexual. E por mais que esse conteúdo ele talvez não traga um trauma para aquela criança ou um trauma para aquela família, né, porque normalmente a família não vai saber. É muito comum que a família não tenha o conhecimento disso, porque, obviamente, se foi a própria família que compartilhou, para ela estava tudo bem. Mas, se temos aí um criminoso, se temos um pedófilo, né, alguém doente que pega aquelas fotos, pega aquele conteúdo, compartilha, comercialize, pode ser que as vítimas nunca fiquem sabendo, porque elas, né, não vão atrás daquele conteúdo necessariamente. Ou se ficarem sabendo, pode ser que isso ocorra depois de um longo tempo. Então aqui o que traz, né, de importante para a gente observar é que a circulação dessas fotografias não apenas viola a privacidade e a segurança da criança e da família, mas transforma uma situação inocente, né, em uma situação sinistra e perturbadora, na qual a criança é usada para a satisfação sexual de pedófilos. E aqui, né, apesar disso, um trauma talvez não seja causado à criança ou à família, pois eles desconhecem as ações do infrator e as fotos não eram de uma criança sendo abusada, né? Então aquele compartilhamento, aquele conteúdo que foi compartilhado pela família em si, não era de um abuso, era provavelmente de um momento feliz ou algo muito próximo a isso. Mas é bastante importante tomar cuidado para trabalhos de prevenção ou para trabalhos investigativos. Esse é o padrão. Aqui a gente já começa a ver qual é o padrão básico, né, desses infratores. Tá? É mais ou menos por aí que eles começam a plantar a sua sementinha, né?